Zacarias, capítulo de número 4. Livro do profeta Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento. Livro do profeta Zacarias. Por sinal, temos aqui na igreja um jovem chamado Zacarias. E esse Zacarias morreu entre o altar e o alpendre. Zacarias, capítulo 4. Somente o versículo de número 10. Zacarias capítulo 4, versículo de número 10. Aqueles que encontraram, digam amém. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos que discorrem por toda a terra. Você pode dizer comigo? Porque quem despreza o dia das coisas pequenas. Olhe para o seu irmão e diga: cuidado com o desprezo. Sente-se dando graças a Deus. Não desprezeis o dia dos pequenos começos, é o que está dito na Escritura. Irmãos, olhem para cá. Eu queria falar algo sério com vocês esta noite, queria que prestassem muita atenção. Uma das piores experiências que alguém pode experimentar é a de ser desprezado. Concorda comigo? Sentir-se desprezado é uma das piores experiências que o ser humano pode ter nessa vida. Porque o desprezo fere, o desprezo machuca, o desprezo é terrível, o desprezo mata a autoestima, inibe o potencial, nos enterra vivos. Desprezo é o nojo da alma, faz a gente ser visto como uma coisa qualquer, como uma coisa descartável. A Escritura Sagrada está cheia de exemplos exemplificados de pessoas que foram desprezadas e rejeitadas. Eu poderia falar sobre Ana, eu poderia falar sobre Jefté, eu poderia falar sobre Samuel, eu poderia falar sobre José, eu poderia falar sobre o próprio Senhor Jesus, que experimentou desprezo, rejeição, que foi tratado com osco, com desprezo, como qualquer coisa. Mas, queridos, pior do que ser desprezado, acredite, pior do que ser desprezado é desprezar. Pior do que ser desprezado é desprezar. Sabe por quê? Porque quando você olha as pessoas desprezadas na Bíblia, você vai ver que Deus está com elas. Você vai ver que Deus está do lado dos desprezados. Aliás, irmãos, a Bíblia é um livro que fala do Deus dos desprezados, do Deus que fica ao lado do rejeitado, do Deus que fica ao lado do desacreditado, do Deus que fica do lado daquele que ninguém acredita, que ninguém quer, que ninguém aceita, que ninguém acredita que haja possibilidade de futuro e de mudança. Deus está do lado deste. E é incrível como Deus sempre também está contra quem despreza os outros. Porque todo desprezo provém de uma alma prepotente, arrogante, soberba, que se acha melhor, que se acha superior, que se acha acima dos demais. Pior do que ser desprezado é desprezar. Se você me perguntar o que você prefere, ser desprezado ou desprezar, eu digo, eu prefiro ser desprezado do que ser um desprezador. Eu não quero desprezar ninguém, eu não quero rejeitar ninguém, eu prefiro ser rejeitado do que rejeitar. Porque Jó disse:
Deus é muito grande e poderoso, mas Deus a ninguém rejeita. Isaías disse: Ele habita num alto e sublime trono, mas habita também com o contrito, com o abatido, com o rejeitado, com o desprezado. Ele é o pai dos órfãos, Ele é o marido das viúvas, Ele é a companhia de quem não tem nenhum amigo. E é por isso que esta noite eu quero lhe dizer: cuidado com o desprezo. Esse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, é um texto em que Israel está se preparando para a restauração do segundo templo. Porque o primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor nos dias de Salomão. E agora está sendo refeito. Este templo que havia sido destruído vai ser refeito. E Deus levanta um rapaz desprovido de qualquer requinte de nobreza. O nome deste rapaz nem bonito era Zorobabel. E Deus disse: olha, Zorobabel vai erguer este templo, e eu estou com Zorobabel. E os homens que olhavam para Zorobabel, diz a Bíblia, que desprezaram. Porque diferentemente do primeiro templo, que foi erguido com muito ouro, com muitas riquezas, com muitos recursos, com muitas ajudas, com muita gente do lado dizendo: eu estou aqui, vamos lá Salomão, vamos erguer, e foi rapidamente erguido. Mas agora, nos dias de Zorobabel, eles estão quebrados, estão sem dinheiro, estão sem ânimo, estão sem pátria, estão sem recursos, e Zorobabel está sozinho com alguns poucos amigos, começando a obra devagar, com um tijolinho ali, outro tijolinho acolá, um tijolo ali, outro tijolo acolá. E as pessoas que olhavam começavam a desprezar aquela obra, porque aquela obra estava indo de forma muito simples, muito devagar, muito lenta, com pouca gente, com pouca pompa e com poucos recursos. E Deus disse: olha, vocês estão desacreditando, porque a coisa está começando simples. Vocês estão desacreditando, porque a coisa parece que está começando pequena. Mas vocês vão se surpreender, porque este Zorobabel que está começando a obra, ele vai terminar a obra, e vocês vão ficar impactados quando ver no final da obra: a minha vara vai estar na mão de Zorobabel. E eu tenho uma coisa a vos dizer: já que aquele primeiro templo de Salomão foi feito com recursos, com força, com multidões, com muita gente, com muita pompa, com muita notoriedade, com muito aplauso social, esse aí está sendo erguido de maneira simples, desprezível, que vocês estão rejeitando porque o começo está parecendo que não vai dar em nada. Pois fiquem sabendo que a glória desta segunda casa vai ser maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. A lição é: não despreze os pequenos começos, porque tudo que Deus faz engana os olhos imediatistas, porque sempre que Deus vai fazer algo grande, começa pequeno. Eu estou, olha, alegre demais com a maneira como eu comecei a pregar, e eu olhando para vocês. Eu estou feliz demais. Eu só peço uma coisa: fica até o fim, porque algo grande começa de maneira simples e pequena. Algo grande começa sempre pequeno. Lao Tse disse: uma grande viagem começa com um passo. É verdade ou não é? Começa com um passo. Uma grande viagem começa apenas dando um passo. Hoje você pode ter chegado aqui e ter dito: é mais um culto, é mais uma terça-feira. Para piorar, está chovendo, está frio, vai ser mais algum culto. Você que está enganado. Hoje Deus começou domingo e está dando continuidade hoje a algo grande que Ele vai fazer no meio desta igreja, para a glória do seu nome. Aleluia. Não despreze os pequenos começos. Algo que aos seus olhos não parece que vai dar em nada, mas Deus só trabalha assim. Do nada Ele fez tudo. Para fazer o homem basta o barro, para fazer a mulher basta uma costela, para formar uma nação basta um casal com uma mulher sendo estéril. Se levar o sobrinho vai dar problema.
para salvar o mundo, basta Jesus. Escute bem, do nada Ele faz tudo. Pequenos afluentes faz nascer grandes rios. Pequenas sementes geram uma floresta. De uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, Deus faz chover uma chuva límpida e torrencial. Um lindo e brilhante casamento começa com um pequeno olhar. Você dá uma olhadinha. Um grande monumento, um grande prédio, uma grande construção começa num projeto, num papel desprezível. Deus sempre que vai fazer algo grande começa pequeno. E um dos maiores pecados que nós cometemos é que nós só valorizamos alguma coisa quando começa grande, quando começa com muita propaganda, quando começa com muito estardalhaço. Mas Deus está agindo no tempo e no espaço, e é preciso ter muita percepção e discernimento para perceber novos começos que estão começando devagar na tua vida. Aleluia! Não despreze. Mas pastor, começou domingo, mas foi só um negocinho. Aconteceu algo comigo, mas foi pequeno. Não despreze os pequenos começos, porque Deus vai fazer algo grande dentro de algo que você acha que é pequeno. E Deus não faz grandes coisas. Aprenda essa. Deus não faz grandes coisas. Diga comigo, Deus. Diga comigo, Deus não faz grandes coisas. Diga, Deus faz coisa grande. Coisa grande. Olha para o teu irmão e diga, Ele vai fazer coisa grande. Agora não despreze não. Mas hoje é terça-feira. Não despreze não, porque pode começar hoje, numa terça-feira chuvosa, neste culto de semana. Deus pode começar algo grande. E sabe por que eu estou dizendo? Não despreze esse culto, não despreze esse momento, não despreze essa oportunidade, não despreze esta hora que você está aqui. Sabe por quê? Aprenda isso. Quem despreza, perde. Você pode dizer comigo, quem despreza, perde. Se vocês quiserem passar a noite todinha mostrando que quem despreza, perde na Bíblia, eu passo. Quem despreza, perde. Vou repetir. Quem despreza, perde. Valorize o que você tem hoje, para não querer valorizar depois que perdeu. Porque quem despreza, perde. O que você está desprezando hoje? O que você, obreiro, tem desprezado? O que vocês, crentes, mulheres, homens, senhoras e senhores, têm desprezado? Alguém disse, os verdadeiros bens, os bens dos céus podem ser perdidos. Ele tira daquele que tem e dá o que não tem. A Bíblia nos mostra isso, que o desprezo faz a gente perder. A Bíblia mostra pessoas que por causa do desprezo perderam. Eu quero mostrar algumas pessoas que desprezaram e perdeu. Primeiro, Golias desprezou Davi, perdeu a batalha. Golias não poderia ter ido enfrentar Davi normal? Ter ido enfrentar Davi calado? Ter ido enfrentar Davi ligado na batalha? Mas o texto sagrado, a Escritura Sagrada diz que quando Golias chegou e que Golias olhou para Davi, a Bíblia diz que Golias o desprezou. Golias o desprezou e disse, acaso sou eu algum cão? Acaso sou eu algum cachorro? Eu queria guerrear com um homem, Israel mandou foi um menino, que vem a mim com pedaços de pau. E a Bíblia diz que Golias o desprezou,
e o amaldiçoou pelos seus deuses. Sabe por que Golias o desprezou? Porque Golias, como muitas pessoas, desprezam pela aparência. Cuidado, porque você pode estar enganado. Nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que balança cai. E às vezes nos menores frascos estão as melhores essências. É uma tendência natural da alimentação que nós nutrimos desde o Éden, de nos enganarmos com a aparência das coisas, e diante de Deus, geralmente o que é diante dele não é diante de nós, e o que é para nós não é diante de Deus, porque Deus não vê como vê o homem olha para a aparência, mas o Senhor, Ele olha para o coração. Esse problema de aparência é tão sério que até um dos melhores profetas da Bíblia errou. Pastor, para você, quem é um dos melhores profetas da Bíblia? Eu digo Samuel. Samuel era extraordinário. Samuel era tremendo. A Bíblia diz que ninguém comia do pão sem que Samuel abençoasse. E Deus não deixava nenhuma de suas palavras caírem por terra. E desde Dan até Berseba estava constatado Samuel como profeta do Senhor. Quando Samuel chegava num lugar, o povo ficava com medo e dizia: é de paz a tua vinda? Porque sabiam que Samuel tinha autoridade de dar vida e de matar, porque o Senhor estava com ele. Levante sua mão e glorifique a Deus pela vida destes homens. Agora acredite, o melhor dos homens erra. Porque quando passou os filhos de Jessé, que pareciam uns garanhões, uns cavalos de raça manga larga, meu irmão, Samuel olhava e dizia: está perante o Senhor, o seu rei. Deus disse: não é nenhum desses bonitões, não é nenhum desses malhadões, não é nenhum desses bichões aí, desses Leonardo DiCaprio, não é nenhum desses Tom Cruises, não é nenhum desses Paulo Zulus aí, não. E quem é? Pergunte se os meninos se acabaram. Tem algum menino ainda? Tem. Está no mato com a baladeira, atirando nos passarinhos. Chega com as histórias aqui que ninguém acredita, que matou leão, que matou urso. Senhor, Deus disse: Samuel, tu vê o que só teus olhos veem, mas eu, Senhor, vejo o coração. Mande chamá-lo. E lá vem Davizinho com a baladeira na mão, desprezível, rejeitado, desacreditado pelo pai. Nem no exército estava alistado. Era uma pessoa que fazia os trabalhos de casa, os trabalhos caseiros. Era o menino do recado do pai. Ninguém acreditava no potencial de Davi, porque todos desprezam os pequenos começos. Aleluia. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele: cuidado, você não sabe quem está do seu lado. Você não sabe, você sabe quem está do seu lado? Você não sabe, você pode estar lá ao lado aí do futuro prefeito de Cascavel. Ora, pode acontecer. Você pode estar ao lado aí de um deputado, de um vereador, de um grande pastor que vai se levantar no Brasil. Ora, você lá sabe? Você não sabe. Então não julgue ninguém. Aí a Bíblia diz que houve a guerra, Davi ficou em casa, nem alistado foi para o exército, só sabia ficar com a baladeira, tocar harpa, louvar o Senhor. Mas a Bíblia diz que Golias gritava e não teve nenhum garanhão bonito de Israel que teve coragem de enfrentar Golias. E como é que começa a vida de Davi? O pai dele diz: meu filho, está aqui as quentinhas. Eu fiz um guisado de carneiro aqui gostoso, com arroz e pão de milho e coentro por cima, com muito caldo. Bota dentro da sacola, leva para os seus irmãos. Alô, alguém ainda está me ouvindo? Amém, graças a Deus. Não se perca não, irmão. Fica comigo que tu vai se dar bem, viu? Fica comigo, viu? Se desliga com os outros não, fica ligado. Lá vai Davi, olha o começo da vida de Davi. Levar quentinha, entregador de quentinha. Lá vai Davi, levar quentinha. Que começo pequeno, que começo desprezível.
Ele chega e diz: que homem é esse que está desafiando o exército de Israel? Isso aqui é Golias, guerreiro desde a mocidade, ninguém pode enfrentar o homem. O homem tem mais de 1 metro, mais de 2 metros, aqui é um guerreiro. Davi disse: o rei vai dar o quê se alguém lutar contra ele? Vai isentar toda a família dos impostos de Israel e vai dar sua filha para ele se casar. Davi disse: traga agora, eu vou guerrear contra ele agora. Porque Davi também era meio sabidinho, viu? Ele queria saber o que é que o rei ia dar a ele. Davi não queria matar gigante de graça, não. Ele tem que ganhar alguma coisa, né? Afinal de contas, o que é que o rei vai dar? A filha para se casar é bonita, não sei, mas é filha do rei. Eu vou me casar com a filha do rei para me ficar seguro, né? Davi. E olha, vai estar isento de imposto em Israel. A família deste nunca mais vai pagar imposto. Não vai pagar água, não vai pagar energia, não vai pagar nada. Que maravilha. Eu vou matar até a peste agora com um negócio desse. Saul olhou: quem é que quer lutar contra o gigante? Quando Davi entrou, foi uma gargalhada, irmão, uma zombaria, todo mundo desprezando, e ninguém sabia que ali estava um pequeno começo para algo grande que Deus iria fazer. Deus às vezes coloca seus maiores segredos em coisas desprezíveis, para que quando o milagre aconteça, todos saibam que ali foi fruto sobrenatural da providência de Deus e não artimanha humana. E quando Golias veio, mandaram foi um menino e desprezou. Com o resultado, Golias perdeu a batalha. Olhe para o seu irmão e diga: nunca despreze nada. Ah, pastor, está se levantando uma lutinha aí, mas eu estou olhando para ela com um rabo de olho. Cuidado, não despreze não. Olha, pastor, está vindo umas tentações aí, mas não estou nem aí. Eu faço é brincar com elas dentro da minha mente. Solto e prendo na hora que eu quero. Cuidado, não brinca com o pecado, não brinca com o inimigo, não brinca. Não despreze nada que vem, fica ligado em tudo. Segunda pessoa que desprezou e perdeu. Para você não desprezar, Esaú desprezou a primogenitura, perdeu. O que era primogenitura? O filho primogênito de uma casa naqueles dias. Ele tinha direito à bênção da primogenitura. E o que era a bênção da primogenitura? Era a bênção dobrada. O que era para ser dos dois, um recebia em dobro, o outro ficava com menos. Isso era a bênção da primogenitura, porção dobrada da herança. Quem é que não quer isso? E Esaú saiu para dentro da mata para caçar. E demorou-se lá caçando e deu de meio-dia para tarde, chegou tardezinha com fome e não tinha pegado nada e vinha com muita fome. Olha para o seu irmão e diga: cuidado quando você estiver com fome, que você faz besteira. Quando você estiver com fome emocional, fome afetiva, quando você estiver com a fome de alguma coisa, cuidado, porque é nessa hora que o diabo chega e tenta você. E tendo Jesus fome, o diabo veio para tentá-lo. Alô? Cuidado, irmão. Marido e mulher, não deixa a mulher com fome, não deixa o homem com fome. Alô? E quem tiver entendimento que entenda. Porque o homem também é um bicho, irmão. Ele é muito instintual. Mas nós temos o lado espiritual que tem que dominar esse. Mas Esaú vinha com fome. E ele chegou e Jacó estava fazendo uma sopa de lentilhas. E Jacó chegou e disse: me dá dessa sopa, porque eu estou para morrer de fome. Jacó disse: eu dou a sopa se você me dá a sua primogenitura. Sabe o que foi que Esaú disse? De que me serve essa coisa? De que me serve essa
primogenitura. Essa palavra essa no hebraico é o mesmo que dizer: de que me serve isso? Para que eu quero isso? Eu estou com fome, eu quero comer. Gente que Deus tem algo grande para a vida deles. Eu estou repetindo, gente que Deus tem algo grande para a vida deles. Tem alguém assim que crê assim? Que Deus tem algo grande para a tua vida? Não troca o que Deus está reservando para ti por um prato que o mundo oferece. Não troca a bênção que Deus tem para ti por um prato gostoso, por um prato cintuoso, por um prato que parece delicioso, por um prato que parece comestível, por um prato que faça você babar, que faça você encher a boca d'água, e você diz: eu estou unindo as duas coisas, eu estou unindo a beleza do prato e a vontade de provar. E o diabo está unindo as duas coisas, a tua vontade de provar e a vontade de te ver perder o que Deus tem para a tua vida. O que adianta você ganhar um prato de sopa mundana e perder o direito da bênção dobrada sobre a sua vida? Cuidado que o diabo está botando prato de sopa para tu, homem. Cuidado, moça, que o diabo vai botar prato, e é bonito o prato, e é arrumado o prato. O diabo, irmãos, ele só bota prato bonito. O diabo não trabalha com catrevagem, não. Ele vem, irmãos, não é com chifre e rabo, não. Ele vem bonito, ele vem num príncipe, ele vem num anjo de luz, ele vem num jovem malhado, numa moça toda batocada, para lhe enganar, para lhe derrubar, para lhe destruir. Mas você tem que se agarrar com o projeto de Deus e dizer: eu prefiro o que Deus tem para mim do que o diabo tem para me dar. Cuidado! De que me serve isso? Perdeu o direito. De que me serve o dom que Deus me deu, se eu quero é dinheiro? De que me serve o dom de profecia, se eu quero é isso? De que me serve a chamada ministerial, se eu quero é ficar rico? O que tem de gente trocando a beleza radiante do dom de Deus por um prato de lentilha não está no gibi. Não troque o que é de Deus por aquilo que é do mundo, porque você vai chorar amargamente. O que é de Deus parece ser menos vantajoso. Lembra de Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel? O rei botou as iguarias, comidas importadas, maravilhosas, mas a Bíblia diz que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego assentaram no seu coração não se contaminarem com o manjar do rei. E o eunuco disse: mas vocês têm que comer, porque daqui a 30 dias o rei vai inspecionar vocês e quer que vocês estejam mais bonitos. E se vocês não comerem das iguarias do rei, ao fim dos 30 dias os outros estarão bonitos e vocês estarão feios. E eles olharam e disseram: pois vamos fazer uma prova, deixa os outros comerem as iguarias do rei e nós vamos comer nossa própria comida, e depois dos 30 dias faça o teste de beleza e você vai saber quem é que está mais bonito. Passou lá 30 dias, ficava comendo a comida de Nabucodonosor, só comida deliciosa, só comida maravilhosa, e os coitados comendo as comidinhas lá dele. Depois de 30 dias, quando chamaram os jovens, a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel estavam mais fortes, mais cheios de beleza do que aqueles que comiam da mesa do rei. Alguém está me entendendo? Pelo amor de Jesus Cristo, deixa quem quiser comer nas pratas do mundo, deixa quem quiser comer nas mesas de Nabucodonosor as iguarias e guloseimas mundanas, e come tu aqui do regaço e da presença de Deus, e depois compara a tua vida com as dele, e tenha certeza, a tua vai estar mais bonita, mais bela, mais brilhante, mais cintuosa, mais radiante.
nome! Aplauda Jesus de Nazaré e abra esse portão aí, pelo amor de Deus. Olhe para cá. Cuidado com o desprezo. Em terceiro lugar, Sansão desprezou o seu nazareado. Perdeu. Olhe para cá, irmão. Isso é uma porta abrindo. Como é que pode os irmãos se desviam com a porta abrindo? Eu fico doido da minha cabeça, eu fico doidinho. Se desvia, não, olhe para cá, irmão. A bênção está aqui, está no altar para sair daqui para a tua vida. Sansão, tu é nazireu de Deus. Tu vai receber uma força sobrenatural para livrar Israel dos filisteus. Não pode passar navalha na tua cabeça. Tu não pode tocar em nada imundo, ou comer coisa imunda, nem beber bebida forte. Sansão foi chamado para livrar Israel dos filisteus. Sabe o que Sansão fez? Se apaixonou pelas filisteias. Você foi chamado para destruir algo e você se apaixona pelo que você foi chamado para destruir. Pode olhar na história de Sansão, ele não está nem aí para o dom dele, irmãos. Ele não está nem aí para a vocação dele, ele não está nem aí para o chamado dele. Ele brinca. Sansão é uma águia, mas que mergulha e bate com a cara no chão. Sansão é exemplo de força, de grandeza, de heroísmo, mas não é exemplo de pudor, de santidade, de moralidade. Quem vive assim na igreja está desprezando o seu chamado. Você não foi chamado, irmão, para ser rico, você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para ser obediente. Você foi chamado para guardar os mandamentos de Jesus. Você foi chamado para ser discípulo. Você foi chamado para pregar o evangelho a toda criatura. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Não despreze isso. Aquela palavra de Paulo a Timóteo: Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Você tem um chamado, mas você despreza. Sansão estava lá, saía para o campo, o Espírito de Deus o impelia para ir para o campo. Ele chegava no campo, irmãos, pegava um portão de 1,5 toneladas, colocava nas costas e levava para o monte. Voltando, ele encontrava um leão e diz a Bíblia, ele partiu o leão pelo meio, como se o leão fosse um cabrito. Escuta aqui, se você botar um cabrito para me enfrentar, pode trazer, manda fazer a fila de cabrito. Se eu apanhar de um cabrito, irmão, eu me mato. Eu dou uma surra num cabrito tão grande, e depois que eu derrubar, eu caio por cima, ele nunca mais se levanta. Agora, um leão, meu irmão, ele partiu o leão como se o leão fosse um cabrito, porque estava cheio do Espírito de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, todo leão para ele é um cabrito. Agora, um homem vazio, todo cabrito para ele é um leão. Ele parte o leão pelo meio e sai. E voltando, o leão está podre. Mas dentro da barriga do leão tem o quê? Mel. Sansão vai e quer tirar a doçura da podridão. Quer tirar a doce do que é podre. E ele era proibido de comer coisa imunda. Ele toca no imundo. Desce até Gaza. E
pega as prostitutas dos filisteus. Vai, Sansão, pega 300 raposas, amarra os rabos das raposas, toca fogo e solta dentro da roça dos filisteus. Mas está lá nos braços da prostituta. E Deus dando tempo, mas Sansão só tem olhos para o que Deus diz, não olhe. Resultado da vida de Sansão: o cabelo foi cortado, os olhos foram furados, e o herói de Israel virou palhaço de circo. Porque dizia aos filisteus: traga Sansão para que nos divirta. Isso é o que vai acontecer com quem tem chamado e está brincando com as coisas de Deus. Você vai virar motivo de chacota e de risada de todos aqueles que tu acha amigos, se tu abandonar as coisas de Deus pelas vantagens que o mundo oferece, porque aqueles lá de fora que se dizem amigos teus não são. As tuas amigas estão aqui, goste você ou não, e os teus amigos estão aqui, goste você ou não. E não vá para a internet se agarrar com um cachorro dizendo que ele é verdadeiro amigo, que é não. Você cria barreiras e muros, constrói as pontes e diz: não tem amigo na igreja. Tem. Você é que quer conversa com filisteu, você é que gosta de amizade com filisteu, você é que em vez de buscar uma santa do Senhor está de olho em Dalila. Eu lá sei para quem é isso, eu só sei que eu estou falando. E quem quiser que aguente a zoada no pé do vidro, a responsabilidade é de Deus. E você vai ver Sansão chorando, dizendo: Deus, só mais essa vez, por favor, só mais essa vez. E Deus usou, mas Sansão morreu com os filisteus. Os mais velhos diziam: oportunidade que passa é o quê? Quem lembra? É cavalo selado. Se você vê um cavalo selado passando, pegue. Se não pegar, passou. Olha para o teu irmão e diz: não deixa o teu nazireado. Tu é escolhido desde o ventre, rapaz. Tu é escolhida desde o ventre. Tu foi escolhido por Deus. Não despreza isso. Paulo disse: rogo que andeis como é digno da vossa vocação. Vocês têm uma vocação, não desprezem. Você tem um dom, não despreze. Você tem um chamado, não despreze. Diga: eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Quarta pessoa que desprezou e perdeu: Mical, filha de Saul. Desprezou o culto de Davi. Perdeu. Davi vinha voltando. Alô? Chuva. Bate teu irmão de chuva. Tem que dizer, né? A gente tem que ser rápido na resposta, para os irmãos entender, porque pode ter ficado com medo, né? Amém, irmãs? As irmãs viram a chuva? Os irmãos estão vendo que a chuva? Olha o seu irmão e diga: fica ligado no culto de Davi, não despreza não, rapaz. Davi vinha voltando, trazendo a arca da casa de Obed-edom. E a alegria de Davi era tão grande, que a Bíblia diz que quando Davi entrou em Jerusalém, entrou dançando. Eu daria tudo para ver aquela cena.
Porque, irmãos, tem gente que quer o culto, irmãos. Ave Jesus. Lá vem Davi. O Espírito dançou. Dançou, Davi dançou. Sei lá, ela que canta. Já se esqueceu. Sabe, nem se lembra mais. Davi dançou. Sei lá como é. Se o Espírito de Deus move em mim, eu danço como rei Davi. Enfim, Davi entrou dançando. Davi era alegre, irmão. Tem uns crentes, irmão, que parece que a muriçoca chupou até a última gota de sangue. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, Deus me livre, irmãos. Se casar com uma pessoa dessa, imagine o mau humor o dia todinho. Sangue de Jesus tem poder. Davi casou-se com Mical. Lá vem Davi entrando dançando. A Bíblia diz que o efóide, a roupa de Davi voava. E Mical estava em cima da janela olhando Davi. E a Bíblia diz: e Mical, filha de Saul, desprezou ao rei, como se despreza qualquer vadio. Amém. Cuidado quando você despreza alguém que está sendo usado por Deus. Quando você despreza alguém que está sendo usado por Deus para a sua vida. Todas as passagens que se referem a Mical antes disso aqui, sabe como é? Mical, esposa de Davi. Mical, esposa de Davi. Quando chega aqui que ela despreza a Davi, o escritor diz: Mical, filha de Saul. Ela perde a bênção. E eu vou provar. Ela disse: olha o rei dançando e se descobrindo perante a nação. Que falta de vergonha, de pejo, de pudor. Se descobrindo perante o povo, como faz qualquer um, como qualquer vadio. Davi olhou dançando e nem ficou mal-humorado não. Davi falou, estava sorrindo. Não deixe ninguém estragar seu dia, irmão. Olha o seu irmão, diga: não deixe ninguém estragar seu dia. Davi via feliz. Olha o rei dançando. E Davi: olha o rei, continue dançando. Olha o rei dançando e se descobrindo perante a nação como se faz qualquer vadio. Davi olhou e disse: vadio é seu pai, aquela peste. Deus rejeitou ele e me elegeu rei no seu lugar. E na presença do Senhor eu estou me alegrando. Quem está se alegrando aqui hoje? Tu tem coragem de dizer: eu estou alegre, tu está alegre? Pergunta aí: tu estou alegre, eu vou me alegrar, eu vou dar glória. Se tivesse campeonato hoje à noite para disputar quem é mais alegre, eu ia. Você quer fazer duas mulheres empatar um campeonato? Eu já vi. Eu vi duas mulheres brigando por uma cadeira do ônibus. Só tinha uma cadeira, elas brigando por aquela cadeira. O motorista sábio, sabedoria de Salomão, ele disse: a cadeira é da mais gorda. Foi as duas em pé a viagem todinha. Mulher é um negócio interessante, são uma gracinha vocês, viu? Foi em pé. A cadeira é da mais gorda. Aleluia. Se tivesse sido dois homens, a cadeira do mais gordo, sai do meio. Cibito, o gordo sou eu. Eu lá sou besta, irmão, eu quero sentar. Aleluia. Aí a Bíblia diz que depois daquele dia, Davi nunca mais a tomou. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Duro, né?
Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Não despreze a ação de Deus na vida de alguém. Se Deus estiver usando, se alegre também. Aplauda Jesus de Nazaré. Em quinto e último lugar, Israel desprezou Jesus, perdeu. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. A história de Jesus é uma história de desprezo em Israel. Quando ele nasce, Maria com José procura uma estalagem. A Bíblia diz, e nenhuma estalagem pôde recebê-los, porque todas estavam lotadas. Você já viu essa expressão de alguém que está trabalhando? Estou procurando um lugar ao sol. Que coisa terrível, irmãos, é você dizer assim: se hoje eu não tivesse dinheiro para pagar o aluguel, eu não teria para onde ir. Alguém não ter para onde ir. Vocês sabem o que é isso? Isso é terrível. Pois bem, Jesus já nasceu sabendo isso. Quando foi nascer, não tinha onde ficar. Nasceu numa manjedoura. Quando foi para o momento de sua infância, teve que correr na garupa de um jumento nos braços de Maria, porque queriam matá-lo. Quando ele vem para casa, a Bíblia diz que os seus próprios irmãos dentro de casa se escandalizavam nele. Ele vai para a cidade dele pregar, e diz a Bíblia que os da cidade dele desprezam a ele, e ele não pôde operar ali nenhum milagre. O único lugar que Jesus não pode fazer milagre foi na terra dele. Ele vai para o templo, querem matá-lo. Ele é traído com um beijo por um discípulo a quem ele amou e chamou de amigo. Morre cravado numa cruz, e ele mesmo tinha dito: raposas têm covis e aves do céu têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Foi rejeitado, desprezado, não fizemos dele casa algum, homem de dores, que sabe o que é padecer. E olhávamos nós para ele, e nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Era considerado aflito, abandonado de Deus e oprimido. Ele vem do soté do monte, olha para Jerusalém e as lágrimas descem. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo de minhas asas, como faz a galinha aos seus pintainhos, e tu não me quisestes. Você sabe o que é você querer muito alguém? Sabe, não sabe? Quem aqui já passou por essa dor? Quem é? Sou eu. O que é que você quer? Você. Cantei demais no circo. Quem aqui desejou muito alguém, e esse alguém diz: eu não te quero, sai daqui, marmota? Você já ouviu isso? Você já fez isso com alguém? Aqui tem uma irmã que anda fazendo isso com os corações dos irmãos. Questão de ética, não vou dizer o nome da irmã Ana Cássia. Pobre dos velhinhos, irmã, só velhinho. Os velhinhos tudo atrás da Ana Cássia, ela não quer. Ei, você sabe o que é frustração? De você lutar por algo, mas aquilo não lhe quer. Pois bem, Jesus está dizendo isso.
Quantas vezes eu quis você, eu quis pegar você, dengar você. Chega pra cá, meu filho. Você, vem meu pintinho, vem, fica aqui. Como faz a galinha com o seu pintainho. Você já viu uma galinha choca com a carradinha de pinto? Ela enfrenta até o cão fumando em cima de um trem carregado de pólvora, irmão. Ela bota os pintos debaixo dela, abre aquelas asas. Eu vi esses dias lá em casa ela defendendo os pintos de um gato. E eu ajudei a defender, quase morro de correr atrás do gato. Ainda sujei os pés e vim fedendo para a igreja. Mas eu quase mato aquele gato. Eu vi um pastor dizer que vinha na estrada. Ele vinha a alta velocidade na estrada, uma galinha apareceu com um monte de pintinho. Quando ele viu que freou, desfreou em cima, ele desceu do carro para olhar se tinha matado. Ela estava olhando para o carro com os pintinhos debaixo das asas, desse jeito olhando para o carro. Venha que eu lhe quebro. O ninho fala de cuidado, amparo, aconchego, intimidade, calor. É por isso que para o céu só vai quem ama a Deus, que céu é lugar de íntimos. Você sabe como é o nome do paraíso? Seio de Abraão. Seio é lugar de quê, irmão? Tu dá de mamar a todo mundo, irmão? Todo menino não, você dá de mamar a seu filho. E você não sai mostrando seio para ninguém, porque seio é lugar de intimidade. Mas desprezaram Jesus. E a minha pergunta é: você será que não tem desprezado Jesus hoje? Será que nós não temos desprezado Jesus no nosso dia a dia? Na nossa maneira de viver, nos nossos pensamentos, no nosso comportamento. Quantas vezes eu quis te ajuntar a Israel, chorando, ele dizendo, debaixo de minhas asas, mas tu, olha que frase forte, tu não me quisestes. Perdeu. Eis que a tua casa ficará deserta até o dia em que digais novamente: Baruch Yahavah Hashem Adonai. Vai ficar deserta a casa até o dia em que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Deus tira de Israel e dá para a igreja. Agora, se Deus fez isso com um ramo original, imagine com nós que não somos originais, somos jambuzeiros velhos, que fomos enxertados na oliveira verdadeira. Se você desprezar, Ele também lhe cortará. E coisa terrível é cair da graça de Deus, irmãos. Coisa terrível é perder a presença do Espírito de Deus, como Saul. Saul perdeu. Por isso que Davi, quando pecou, disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Aí alguém diz assim: mas pastor, então Davi, na hora que pecou, o Espírito saiu dele? Não, mas é porque ele estava lembrando de Saul, que Deus retirou o Espírito e Saul se perdeu. A diferença entre Saul e Davi, sabe qual é? É que ambos pecam, e os pecados de Davi são até muitas vezes piores do que os de Saul. A diferença está no arrependimento. Qualquer um de nós pode pecar como Saul, podemos pecar como Davi. Às vezes um rapaz diz: pastor, pastor, somos falhos, né? Qualquer um de nós pode pecar como Davi. Eu digo: cuidado, você pode pecar como Davi. Difícil é você se arrepender como ele se arrependia. Porque o arrependimento de Davi era contínuo. Aprenda essa. O arrependimento de Davi era contínuo.
Davi se arrependeu, Deus perdoou, e mesmo depois de Deus ter perdoado o pecado, Davi continuava chorando de dia e de noite o pecado. E Davi chorava o quê? O pecado não. Ele não chorava mais o pecado porque o pecado estava perdoado. Ele chorava o haver pecado. Porque há remédio para o pecado. Amém, irmãos? Há o perdão de Deus. Agora não há remédio para o haver pecado. Porque você não pode deixar de ter acontecido uma coisa que aconteceu. Você pode ser perdoado, mas as lembranças daquilo mostram para você de dia e de noite como você e eu somos vulneráveis, e é por isso que devemos andar em arrependimento e quebrantamento diário, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Aí ele vai para o templo, estou terminando, diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque tu, escute, porque tu, Jerusalém, não conhecestes o tempo da tua visitação. Tu não conhecestes o tempo da tua visitação. Olha o seu irmão e diga: tu está ligado no tempo da tua visitação? O que é que significa isso? Deus está dizendo: eu vim visitar vocês e vocês não tiveram nem aí. Eu vim no meio de vocês e vocês... Aqui vai uma coisa terrível para a igreja. Cuidado. Porque Deus marca dia para nos fazer visitas. E quando a presença dele é tratada com desprezo, como muitos fazem na hora do culto, ele retira a presença dele e deixa você andar conforme seu próprio coração. Olhe para cá, não olhe para quem está, não olhe não. Deus tem visitado essa igreja. A minha pergunta é: você tem valorizado o que Deus tem feito? Você tem valorizado o que Deus tem falado? Israel não valorizou. Agora escute a história. Durma não, irmão, deixa para dormir em casa. Eu sei que agora chega num ponto, ninguém se interessa por isso, irmão. Irmão, está cada vez mais difícil pregar com conteúdo, com beleza de conteúdo, com riqueza cultural. É difícil. O povo dorme. O povo quer só... Mas escute, eu tenho que me controlar. Controla. Jesus disse isso. Vocês não conheceram o tempo da visitação. 70 anos depois, General Tito, general romano, entra em Jerusalém, mata as mulheres, matam os homens, invadem o templo. E na hora que começam a derrubar as pedras do templo, quebrar tudo, Flávio Joséfo, no seu livro História dos Hebreus, conta que os sacerdotes se agarravam com os pilares do templo, e choravam e beijavam, e gritavam por socorro a Deus, e as pedras caindo, a cidade queimando. E os soldados, antes de matá-los, olhou para o general e disse: general, não vamos fazer isso não. Olha como eles amam este lugar. Vejam como eles amam esta casa. Aí Tito disse: sabe o que? Deviam ter amado antes. Deviam ter valorizado antes.
Deveriam ter tido cuidado antes. Agora é tarde demais. E a profecia de Jesus se cumpriu. Não ficou pedra sobre pedra que ficasse de pé. Tudo veio abaixo, porque passarão céus e terra, mas as palavras de Jesus jamais haverão de passar. Glorifique e enalteça o Senhor. Deus está te visitando. Se liga, valoriza e diga: Senhor, eu estou aberto, faz em mim o teu querer. Eu não quero perder a oportunidade desse dia, nesse culto e nessa hora. Fique de pé agora. Valorize. Valorize o que, pastor? Primeiro, valorize o que você tem. Pare de viver em função só do que você não tem. Você vive tanto em função daquilo que você não tem, que você não vê o que você tem. É gente que quer ter tanto, quer uma Hilux, que não agradece o Chevette que tem. Que quer tanto uma mansão, que não vê a casa que tem. Que quer tanto a roupa tal, que não vê a que está usando. Irmãos, valorize o que você tem. Pode ser simples, mas não despreze. Não reclame nem da roupa, nem da sandália, nem do sapato. Seja